Então, quando os meninos no mês passado falaram sobre as dificuldades da mocidade, de jovem e tudo mais, a gente resolveu esse mês trazer sobre o cérebro adolescente, que é para a gente entender um pouco mais do jovem. Então, tem alguns aspectos aqui que mais cerebral, né? Para a gente entender deles. Que é uma cabecinha cheia de informação, né? Cheia de mil coisas. Eles pensam mil coisas a questões de segundos, né? Então tem celular, internet, Instagram, grupo de amigos e tudo mais. Essa é uma historinha que chama O Cofre, a Marreta e a Chave. É uma historinha super bonitinha. Pra gente começar a entender um pouco do jogo. Era uma vez um cofre muito grande, feito com inúmeras camadas de aço. Era praticamente impossível abrir. Certo dia, a Marreta quis desafiá-lo e disse que conseguiria abri-lo com facilidade. Uma vez que ela era também feita de aço e conseguiria ser tão forte como o cofre. Assim, começou a pancadaria da Marreta no cofre. A Marreta nossa é do Thor. Na marreta nossa é do Thor. Então assim começou a marreta do Thor, bater no cofre e nada acontecia. A marreta dava fortes e estrondosas marretas no cofre. O cofre dava imensas gargalhadas e mais se garantia no poder de ninguém conseguir acessar. A marreta continuava e o cofre continuava rindo. Até que chegou a chave. A chavinha chegou. Até que chegou a chave. Bem pequena e disse que conseguiria abrir o cofre. Dá uma chave para cada um. Não abrem, por favor. Te pego o que dá. É o que tem. A marreta a ridicularizou, né? A marreta do Thor riu da chave. E em toda a sua insignificância, a chave jamais conseguiria abrir o cofre. Foi então que a chave subiu até o cofre e o abriu com imensa facilidade. A chave disse: eu consegui abri-lo porque conheço o segredo do seu coração. Vamos ver qual que é o segredo. Sei. Por isso ele entregou a verde. Sei o quê? Amor. Amor, velho. Então, vamos aprender a ser chaves. Porque quanto mais a gente martelar na cabeça do jovem, insistir com ele na questão de ser técnico, de ser razão e de brigar, ele não vai saber. Nada ele vai fazer para você. Mas se você for chave na questão de amor, totalmente ele se abre para você. Porque se você tiver amor ao seu trabalho, tiver amor ao jovem, tiver amor a organizar a aula, tiver amor ao dia, no dia você fica todo, que hoje eu vou encontrar a mocidade, que vai ser assim que programou a aula, o cofre se abrirá normalmente, que é a cabeça do jovem. Então não adianta a gente viver de marretada em cima do jovem o tempo todo. Então a chave é o amor, então por isso que a gente fez. Eu adorei a chave. Amarelinha, girassol. Oi! É uma das cores favoritas. Pode passar. Então aqui fala que a gente precisa de muitas chaves, porque esse aqui é um cérebro adolescente. A metade dele está preocupado com a escola, né? Porque é o pai que fica falando que tem que estudar, passar, que tem vestibular, que tem isso, tem aquilo, e a outra metade é pura diversão. A outra metade é pura alegria. Então a gente precisa de ser muitas chaves. O que é ser muitas chaves? Dar muito amor para eles. Porque quanto mais amor a gente dá, eles se abrem com a gente de uma maneira incrível. E dependendo do jovem, ele vive muito mais na diversão. Aqui, ou muito mais a gente nunca acha um equilíbrio muito certo, né? Ou ele é muito estudioso, não sei o quê, ou ele é só da galera, né? Ele é só a diversão, só da galera. Pode passar. E aonde começa a adolescência? Ó, Érica, você que tem 3, olha que beleza.
Tô percebendo. Mudou muito. Aonde começa a adolescência? Tô guardando a marreta hoje. Vamos levar mais chave. Vamos levar mais chave. Marretada hoje. Vamos levar mais chave. Eu tava embora, eu não vou não, vou escutar. Vamos escutar então vamos. Entrega pra Milena. Entrega pra mim, Aquela fala que que eu mandou. mandei, pode Eu falar. adoro essa coisa. É rosa, né? Ela gosta, é verdade. Tem um rosa mais forte. Troca. Então, aonde começa a adolescência? Da pra Silvia. Aos 10 a 12 anos. Começa a pré-adolescência e adolescência. Porque, como a gente estava estudando, não é tipo assim, regra. Há exceções. Não é regra. Há muitas exceções. Tem gente que amadurece muito cedo, tem gente que amadurece muito tarde e por aí vai. Mas estudando, né, é dos 10 aos 12 anos. Porque eu tô parecendo tipo assim, fiz aniversário, vira página. Dia 13 de fevereiro eu faço aniversário. 14, nossa, já sou um adolescente. Foi assim. Foi assim, né? Não é. Eu quero fazer mais um furo na orelha pra marcar a minha etapa. Exato. Nossa! Não, Eric, você não vai embora hoje, fica aí. Aos 10 aos 12 anos, o cérebro já tem o tamanho de um cérebro adulto, mas não se comporta como um cérebro adulto. É um novo período de transformação e o comportamento adolescente é o resultado dessa transformação. A adolescência é do cérebro adolescente. Então, o cérebro de 10 a 12 anos de adolescente, ele já tem o tamanho de um cérebro de adulto. Mas ele não é um adulto, ele é um adolescente, gente. A gente até usa brincar e fala assim, é criança, mas ainda não pode falar, né? É uma criança, mas a gente pode falar? A gente não pode falar. Ele é um adolescente, então dos 10 aos 12 anos ele já tem um tamanho de cérebro adulto, mas não se comporta como cérebro adulto. O cérebro não se comporta. Cérebro, emoções, atitudes, já são outras coisas, mas o cérebro já é diferente. Isso mostra que o corpo físico vai influenciando, né? Também. Muito, muito. A maturação do cérebro, que é quando o cérebro ele vai amadurecendo. Ele é ali nesse desenho, tá ele de 5 a 20 anos. Então com 5 anos ele é assim. Então aí conforme 5, 10, 15, né, por aí vai. Com 20 anos ele já tem esse cérebro aqui, que é um cérebro maduro. Depois disso. Não, aqui já é o cérebro adulto, já está um cérebro madurinho. Isso aqui é um resultado de um longo trabalho de pesquisa realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental e pela Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Eles utilizaram imagens de ressonância magnética e estudou o desenvolvimento cerebral dos 4 aos 21 anos. Os resultados mostram que o córtex pré-frontal, aqui, das ordens superiores, não alcança a maturação completa até o início da vida adulta. Lembra que eu falei que de 10 a 12 anos ele tem o tamanho de um cérebro adulto? Ele tem um tamanho, mas aqui, ele tem um tamanho, né? Mas as cores, vocês podem ver que não é um cérebro maduro ainda. Ele ainda é um cérebro infantil. Interessante. Essas E cores, vai indo. então, ela vai mostrando, tipo assim, a maturidade. A maturidade do cérebro. Gente, que louco. A maturidade. Então, às vezes a gente fala que uma jovem de 16, 17 anos já é adulta, na capacidade do cérebro não é física, orgânica. Muitas das vezes ela pode corresponder, mas é por isso que de vez em quando ela comete um ato, você fala, uai, que estranho, ela está tão adulta, porque ainda não, a maturação ainda não se concretizou. E a gente espera que ela responda como uma mulher adulta ou como um homem adulto, antes da hora. Entendi. E no caso, por exemplo, um jovem com deficiência mental, aí seria, eu posso entender que a maturação do cérebro não acontece ou acontece? É um pouco diferente. É um pouco diferente, porque o deles funciona um pouquinho diferente do nosso, né? Porque o deles tem um processo mais longo, né? Um processo mais demorado do que os nossos. A menina citou até o autismo. Sobre Que o autismo. o marido dela já tem 50 anos e tem hora que ele se comporta como uma criança. Descobriu que ele tem o início de um autismo um pouquinho agora com 50 anos.
ele descobriu que ele tem. Então, tipo assim, ele passou uma vida sofrendo, né? Porque o filho deles tem. Então, aí eles descobriram que, numa conversa com os psicólogos e tudo mais, que o pai também tinha. Então, é por isso que tinha várias reações lá na casa. Mas ele tem o quê? 50 anos. E descobriu um pouquinho do autismo. Então, é bem interessante essas coisas assim. Às vezes uma pessoa de 30 anos, ela deu um exemplo bem interessante. Uma pessoa de 30 anos vira e fala assim, acontece um acidente, nossa, você viu o catástrofe, morreu? Morreu, gente, só morreu. Para ele aquilo é muito frio, mas talvez pode ser isso, porque eles veem o mundo de forma diferente. Porque eles falam, aconteceu, tipo assim, é fato? Eles falam tipo assim, não é eu, não é da minha família, não conheço, ele ri da morte do outro. Porque para ele, tipo, não faz diferença no mundo dele. Agora a gente não, né? Chora, né? Não sei quem da Globo morreu, nossa senhora. Muitas. Então, pode passar aqui no outro, aqui. A maturação constante, né? De 5 anos, quando tem 5 anos e vai amadurecendo, tá vendo? Até nos ladinhos aqui, o quanto que muda? Essas primeiras regiões do cérebro a amadurecer são as sensoriais e motoras, identificadas pela cor azul, que indica menor quantidade de sinapses. Então, as primeiras a amadurecer onde aqui, ó, são as sensoriais e as motoras. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo os movimentos, para andar, para escrever, para ler, para sentir. Então, essas são as que primeiro vai se amadurecer. Aí aqui, já quando está com seus 20 anos, a maturação ocorre no córtex pré-frontal, né? Que coordena funções como planejamento e a inibição de impulsos. Esse processo, porém, pode continuar até a fase adulta. Então, esse processo vai até a fase adulta. A gente nunca para de amadurecer, praticamente, né? Até que fala aqui, ó. Nessa fase começa a se desenvolver a autorreflexão, levando uma maior consciência crítica de si e dos outros. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai observando os outros. A gente vai descobrindo coisas novas. Eu lembro de ter visto uma vez um comentário sobre isso, sabe? Sobre jovem, criança, falando tipo assim, que a criança tem um perfil de saber que ela existe. Então eu existo, então eu tenho que ser alimentado, eu quero meu brinquedo. Desde criança, desde o primeiro mês, sabe? Se ela chorar, ela sabe que ela vai ganhar alguma coisa. Aí ela passa uma fase, talvez seja essa fase dessa maturidade, né? De começar a enxergar o outro. Eu quero isso, mas o outro também quer. Então agora. Nosso conflito. Nascem os conflitos, né? E essa maturidade, né? Fazer realmente essa reflexão. Eu acho interessante quando ele fala de inibir os impulsos, né? E começar a fazer planejamentos. Porque aí ele já pensa que ele precisa de fazer algumas coisas para ter algumas. Precisa de algumas reações, né? De alguns impulsos, de algumas coisas que o cérebro vai amadurecendo enquanto isso. Então é interessante a gente ver, né? A diferença que é a maturidade. É interessante saber que percebe-se isso cientificamente. Num processo de ressonância magnética, Então, né? Que foi feito com vários estudos. E quais são os resultados da maturação do cérebro? Quando eles começam, né, na adolescência. Interesse pelo sexo, aí vem os mapas corporais, o tédio, riscos e novidades, controlar os impulsos e grupos e amigos. A gente vai passar por cada um aqui, mas é coisa rápida, tá, gente? A gente vai passar por um que a gente precisa entender um pouquinho, né? Não adianta a gente só falar. Então, interesse pelo sexo. O hipotálamo, nossa, minha mãe deve estar até orgulhosa agora. Ela adora isso. O hipotálamo detecta que o corpo está pronto para a reprodução. o que é hipotálamo? Situada na base do cérebro. Eu coloquei também para eu não me perder. Situado na base do cérebro, onde se encontram numerosos centros do sistema nervoso simpático e parasimpático.
reguladores do sono, do apetite, da temperatura corporal, das emoções e por aí vai. Então é por isso que ele detecta que o corpo está pronto para a reprodução. Então ele detecta que a gente está pronto para gostar do outro, para olhar para o coleguinha e falar, nossa, ela é bonita, nossa, é o crush, ele é meu crush, que agora é crush, né, gente? Nossa, porque olha ela como ela é bonita, aí já começa a comentar com o amiguinho, não, ela é feia, né? Nossa, que menina feia, gente, eles já começam a identificar, a ter esse interesse. Aí tanto que a gente colocou casais aqui, diferentes, né? Homossexuais e tudo mais, porque sim, eles desenvolvem o olhar para o outro também, do mesmo sexo ou sexo diferente. Que é aí que começa aqueles conflitos internos no cérebro, né? Viu? Tá tudo certo aí? Porque também eu acho que nessa fase a gente não sabe distinguir quando que desejo que é esse. O desejo. Se eu tenho pela pessoa uma admiração pelo que ela Se ele é só pela bonitinha, alegria, pela presença dela na minha vida, ou se isso é uma paixão, se eu sou apaixonada, se não é, né? Então a gente tem ou é porque ela se veste bonitinha, então a gente já sente atraída por aquela pessoa. Se é uma admiração pelo jeito dela, sim. como ela se veste, ou se realmente é uma paixão, o desejo de ter ela como parceiro, parceira. Isso. E então é esses feromônios aqui que todos nós temos que ativa esse hipotálamo. Os feromônios são aqueles, né, que praticamente pode falar transmite pelo cheiro, né? É igual os animais. Animais, eles se conectam muito pelo exala. Eles se conectam muito pelo cheiro. Quando a cadela está no cio lá dentro da sua casa trancada e o cachorro está lá de fora, ele passa na porta da sua casa, mija lá na porta, por quê? Porque ele sente que a cadela lá dentro da sua casa está no cio. Então os feromônios é quase igual em questão animal, né? Porque quando já está nessa idade aí, eles ficam tudo doido, porque está tudo mudando, né? Então fica todo mundo doido. Tá. O Guilherme é biólogo. Aí ele uma vez comentou comigo sobre isso, dizendo assim, por que a gente seleciona? Por que eu gosto desse e não gosto daquele? Às vezes a gente vai colocar que é a questão apenas física, né? Estética. Mas nem sempre é só estética. O que pode ter acontecido é química. Não rolou química. Não rolou química. O que você tem em você não é o que eu preciso. Aquela pessoa tem o que eu preciso. Sim. E é por pura química mesmo. Esse negócio mesmo, o cheiro, que os animais sentem, a gente também tem isso. A gente também tem isso. De uma forma diferente, né? Isso aí a gente não percebe, né? Mas tem uma atração. A gente tem atração. Isso é química. A ligação. Porque os dois percebem. Ele percebe que você tem alguma coisa que Sim. precisa, você tem alguma coisa e você percebe nele algo que você precisa. Então, Sim. dá química. É. Por isso que elas se identificam, né? Isso. Mas por isso que a gente pode ter química com mais de uma pessoa. Porque Sim. eu posso ter essa conexão, posso achar outras pessoas. Aí que tá, né? Não é porque a educação sexual. Né? Não é porque eu tenho uma química com várias pessoas que eu vou me entregar para todas as Pra pessoas. abraçar todas as Inibição pessoas. dos impulsos. Isso, aí vem Quando lá no cérebro não está essa maturação, a falta de inibição de impulso faz Pode com fazer que eu por haja aí. de qualquer forma. Por isso que se não cuidar bem e o cérebro não maturar de forma correta, eu nunca maturo, nunca mais não. Mas eu tenho maior dificuldade na vida adulta em conseguir. Por exemplo, vê muito aí, 40, 50 anos achando que é garotão. Ele não conseguiu desenvolver isso no cérebro. Pode passar. Aí vemos os mapas corporais, que é quando a menininha e o menininho começam a ver as mudanças do corpo. Que aí começa o crescimento do seio, o homem começa o crescimento de pelo no peito, é bigodinho, aí eles vai com aqueles, chega as penugem aqui, cavanhaque, eles falam que é cavanhaque, né? Vai pra escola com 13 anos, tem cavanhaque. Aí começa a crescer as genitálias e começa a achar estranho, porque aí, num dia a roupa serve, no outro dia a roupa não tá servindo mais. Porque tem toda a mudança corporal, tem, né? Tá crescendo, os hormônios estão, né, se desenvolvendo. E tem esses mapas corporais aqui que fala de como a gente fica com cada sentimento. Quando é o amor, olha que beleza, tanto envolvido que a gente fica. Aí ali, ó, tristeza, nojo, ira, medo,
felicidade, orgulho, surpresa, neutralidade, a pessoa neutra, ansiedade, depressão, vergonha e inveja. Aí vocês percebem que a felicidade, o amor e a ansiedade, ira também, medo, orgulho, elas são muito do peito, são muito aqui do coração. Porque são emoções fortes, né, que a gente joga. Então isso aí é como o nosso corpo fica. Numa, como é que fala? Uma ressonância magnética se vê esses resultados no corpo de uma pessoa. Ou como o nosso corpo se transforma com essas emoções. Então vocês pensam um adolescente se transformando, amadurecendo o cérebro, passando por esse tanto de mapa corporal e por esses daqui, o tanto que a cabecinha deles estão assim, louca. E é o quanto que a gente precisa ser chave. Né? Então é nesse momento a gente tem que dar todo o amor. A experiência indica que, além de fatores culturais, as sensações corporais causadas pelas emoções têm uma base biológica, ou seja, não são apenas sentidas pelo corpo, e sim geradas por ele. Então, são geradas pelo corpo a nossa emoção. Por isso que elas ficam todas repletas, né? É laranja, é azul, é preto, é amarelo. Um dos autores da pesquisa explica a dinâmica. As emoções não apenas refletem nosso estado mental, mas também nosso estado corporal. Porque a gente já ouviu falar que o corpo reflete, né? Vamos supor que a pessoa está muito nervosa num ambiente. Você olha para ela, parece que ela está pegando fogo, não parece? Que ela está numa agitação, um nervosismo, e aquilo parece que quer sair, as veias estão até gritando, a pessoa chega a ficar agoniada. Aí você percebe quando a pessoa está super calma, que ela está suave, né? Que ela está tranquila. Quando o orgulho está demais. Então, não é só do estado mental, né? Também o nosso estado corporal, o nosso corpo sente, o nosso corpo fala, né? E dessa forma nos preparam para reagir rapidamente em situações perigosas ou agradáveis. Aquelas imagens, né, que foi registrada pela equipe da universidade, pode-se observar efeitos físicos das sensações de fúria, medo, repulsa, felicidade, tristeza, surpresa, ansiedade, amor, depressão, desprezo, orgulho, vergonha e inveja, que são as emoções milhões que nós temos. As mais intensas estão marcadas em vermelhos e a menos em azul. Se quiser voltar agora que eu falei, só para entender. Tá vendo que as mais intensas, elas são marcadas por vermelho e as menos que são por azul. Legal, né? Eu acho legal porque assim, quando a gente para para observar, nem todas são, mas por exemplo, o amor fica bem vermelho, a felicidade bem vermelho, né? Quando fala que o bem tem mais força do que o mal, né? Acho que pode se entender por isso, a intensidade dele é maior, né, do que o inverso dele. E entendendo que, por exemplo, como o vermelho é ação, vamos chamar assim, né, algo que está acontecendo, enquanto isso, na ressonância magnética, o negro está mostrando neutralidade, não está fazendo, não está acontecendo. Na depressão, todo o peito, até embaixo na barriga, não está acontecendo nada. Por isso que às vezes a pessoa não tem vontade de viver, não quer fazer nada. Ela não tem reação para nada, porque ela não tem ali, ó. Não tem pulso. Vem aqui na cabeça, é só o cérebro, é só na cabeça. O corpo, o peito aqui, né? A depressão tá ali. E aqui depressão, né? Tá de neutralizada. Neutralizada é ótimo. Aí passa mais um então. O TED. Nossa, galera que nem um cascão, né? Esse é o TED. Você pode fazer de tudo. Você pode levar um elefante branco para dentro da mocidade. Que ó, se o TED tiver, ó. Tem um lá que fica, ó, olhando para você, fala com ele nem chumpa a sua cara. Nas meninas, começa por volta dos 11 anos. 11 anos começa os TEDs nas meninas. Nos meninos, um pouco mais tarde, aos 13. De repente, uma área do cérebro conhecida como sistema de recompensa reduz drasticamente sua atividade. O sistema de recompensa é um conjunto de estruturas bem no meio do cérebro
entre o mesencéfalo e o núcleo accumbente. O tédio se instala quando o sistema de recompensa do cérebro não consegue mais obter o mesmo prazer, a mesma satisfação com que antes funcionava. Isso acontece porque cerca de 30 a 50% dos receptores que respondem à dopamina, substância responsável pelo prazer, são destruídos. O cérebro, então, deixa de sentir prazer em atividades que antes eram divertidas. Eu acho que para o Eric e para minha mãe, para você é mais fácil falar isso, porque já são pais e mães. Que o adolescente, você pode fazer realmente de tudo para ele numa certa idade, né? Dos 10 aos 12 anos para frente, o Eric saiu assim. Que eles não vão te corresponder. Igual eu falei, você pode trazer um elefante branco. Você pergunta para ele, o que você quer? Sei lá, eu quero um videogame. Você dá um videogame pro bendito. Passa 3 dias, o bendito não tá nem olhando para a cara do videogame mais. Mas é interessante o jeito que ele veio falando, que, tipo, antes disso acontecer, você dá uma caneta verde para a criança, nossa, a caneta verde É linda, é a melhor caneta. com alegria. Linda, que não sei o que. O sistema de recompensa travou. Que caneta feia. Eu enjoei dessa caneta. O iPhone, Eu nem gosto de verde. o iPhone 11 saiu semana passada, daqui a um mês falando, iPhone 11? Pelo amor de Deus. Enquanto a gente tá aqui batalhando para ter um Samsung melhorzinho. Então, isso reflete, a gente vê muito isso na nossa mocidade, né? Na mocidade, dentro de casa e tudo mais. Quando a gente está falando muito de mocidade aqui, levar lá para dentro. Quando a gente faz aquela aula, nossa, você sente, hoje eu vou arrasar. Hoje a aula vai ser demais. Chega lá, a menina deita aqui, outro olhando pro teto, outro, né, até pega o celular. Gente, quando não, pega e vai fazer outra coisa. E aquilo você pensa assim, gente, e você não consegue. A aula inteira você fica ali falando e chamando atenção e nada acontece. É por conta disso daqui. Eu acho, eu não tenho filhos, não, eu tenho uma filhada, né? Minha filhada, quando ela fez 11 anos de idade, que foi deste ano, ela teve uma mudança muito grande drástica dela. E eu comecei a me sentir assim, cara, eu não sei mais agradar a minha filhada. Exato. E Você não agrada ela com um beijinho e abraço mais. E por conta disso, assim, é como se eu não tivesse uma resposta. Eu não sei se ela tá gostando ou se ela não tá gostando. Porque ela tá num momento, tipo assim, parece que Reação não faz, nenhuma. eu estar ali não faz. Aí, pra mim, parece que eu tô querendo exigir, tipo assim, e você tá gostando? E me fala, me dá um retorno pra eu saber se isso tá bom. Aí ela assim, tá legal. Tá legal. Ela nem vai saber te responder. Ela não vai saber te responder porque ela tá nisso daqui. Nossa, são destruídos. Quando fala assim, Aí virou, né? Deus, eu deve falar, que tédio. Que tédio. Nada me interessa. Tudo que você faz, a pessoa tá vendo televisão, a situação. Nossa, é difícil lidar com eles quando eles estão assim, né? Muito difícil. Mas a gente não pode deixar de falar que não é só entre um adolescente de 10 a 12 anos ou mais. Eu tenho 30 anos e eu me vejo nisso aqui. Eu tava pensando, mas não sabia se podia falar. Às vezes eu me vejo nisso aqui. Eu sou uma pessoa que me entedia muito fácil. Meu marido e minha mãe tá aqui, são provas e sabem disso. Eu conheço muitas pessoas, na verdade, que se entediam fácil. Sim. Tem Pode pe- ser tem- a idade que Tem for, pessoa que gente. disfarça bem, a diferença é que você não sabe disfarçar. Mas tem pessoa que disfarça super bem. Sim. Por isso, homem sabe disfarçar bem, porque você já ouviu falar que o homem tem a caixinha do nada na cabeça. Então a gente vai pra caixinha do nada e fica sorrindo e parece que tá tudo bem, mas tá lá na caixinha do nada, meu Aí, Deus, você como tá eu quero ir conversando com embora. ele. Aí nós vamos falar assim, não é, meu bem? É. É isso A mesmo. pessoa tá aqui pensando em milhões, o homem tá aqui pensando em milhões de coisas. Lá fora, não é, meu? É. Verdade. O que eu falei? Oi? Não, o que você falou, eu acho certo, eu concordo. Tipo, então, é a caixinha do nada lá dentro. E é difícil quando a gente se vê como pais ou numa sala de mocidade e tá nessa fase do tédio. Porque tudo que você faz, aquela balinha que você levava no final da aula lá da mocidade ou da evangelização, não agrada mais.
sempre tem que estar se reinventando. E isso tem fim? Apesar de assim, saber que podemos manter isso o resto da vida se acontecer, mas... Tem isso aí, depois não. Não que tenha fim. Isso daí, opa, que susto. A gente consegue melhorar isso na gente. Aí precisa. Então, A gente consegue melhorar isso na gente. Aí é aquele negócio, melhorar como? Uai, você vai fazer uma sopa, vai fazer uma campanha do quilo, vai cortar verdura, vai fazer uma caridade, vai visitar um asilo. Gente, o tédio vai passar em coisa de 2 minutos, porque tédio e obsessor nenhum quer ficar perto disso. Existe um estudo científico, que já que trouxe, né, isso aí está bem dentro do científico, feito por Oxford e Cambridge, que fala que eles estudaram o pessoal durante 70 anos. Então, várias pessoas já desencarnaram, etc. Está no TED Talks esse estudo. E fala que o que muda, o que está de diferente, que consegue perceber que as pessoas conseguem passar por isso, são as pessoas que resolveram nunca deixar de aprender. Porque a novidade faz a dopamina ter uma reação química melhor com o corpo. Então, tipo assim, beleza, estudei tudo sobre biologia e agora entediei. O que eu vou fazer? Vou para uma área que eu não conheço tão bem, saio da zona de conforto, e isso faz com que eu tenha felicidade novamente. As pessoas que têm isso com facilidade, de querer buscar coisas novas, aprender cada vez mais, elas conseguem sair do pé de sempre. E isso é importante a gente saber, quando a gente está dando jovem, porque assim, se está num período de tédio deles, e não tiver esse pensamento, essa dica, sei lá, para poder dar uma Você cai na mesmice com ele. Ele mesmo pode cair nas drogas, por que não? Por que a gente tem tantos jovens de mocidade mesmo que a gente perde, vai ser faltado as mocidades muitas das vezes, porque começa a entrar neste mundo, né? Uma vez a psicóloga falou isso para mim, falou assim, né? Há vários motivos que uma pessoa entra nas drogas, né? Mas uma delas, uma das principais dela, é buscar aquela alegria, aquela empolgação que você sentia na primeira infância. E faz sentido, né? E faz sentido pelo que você está falando aí. A dopamina, substância responsável pelo prazer. E está na nossa primeira infância, né? Você está procurando aquilo que vai agradar ele. Né? Sim, porque aqui, ó, o cérebro então deixa de sentir prazer em atividades que antes eram divertidas. Aí nas Gente, drogas ele consegue se divertir. Eu passei por isso muito recente e me reencontrei novamente entrando no Fraternidade, que era a coisa que a gente estava conversando. Que Fraternidade, eu falei pra ele que é algo que me preencheu. Voltei, porque eu tava, gente, só nisso aqui, ó. Então, é uma atividade nova, é o que a gente estava comentando. Às vezes, quando eu falo atividade nova, a gente não é reinventar a roda, como o Guilherme fala, né? Não é reinventar a roda. Não é reinventar. São coisas que já existem e que você nunca criou coragem de sair de onde você está para fazer aquilo que existe. Aí quando você faz, gente, mas isso dá prazer também. Isso eu não é sabia que dava tanto prazer. Gente, vai arrumar a casa, você tem uma casa arrumadinha, limpinha, tanto que prazeroso. Lavar a roupa, pegar aqui, ó. Delícia! O segredo é fazer coisas diferentes. Sim, E não na mas é mesmice. porque o tal do tédio, a pessoa quer tanto fazer coisa diferente, que todo dia ela faz uma coisa diferente, mas nada vai ter continuidade. Nada te agrada. Então é muito Cada dia difícil. pior, né? Porque está uma inovação tecnológica. Você que tem 3, meu rapaz, eu não tô vendo sei. Assim, tô adorando essa coisa, esse negócio colorido, não sei o quê. Tem umas palestras que a gente vai pra me livrar e fica assim, boa noite, não sei o quê. Não sofre mais nada, né? Então a gente tá na versão 4.0 e a gente tem... Maravilhoso. Sim, faz sentido isso que você está falando, a gente pensar como coordenador de universidade, né? Trazer algo que sempre estimule, né? Que estimule eles. Chame atenção, Sim. seja surpreendente. Né? Foi até que eu Colorido. usei um pouco aqui, o grau de colorido, a transição de slide, que eles já olham, porque vai vir alguma coisa legal. Como é que vai ser o próximo? Então eles ficam prestando atenção. Então tudo é uma jogadinha para você atrair a atenção deles. Sempre, e assim, sempre tentar chamar eles para vocês, né? Com a tal da chave. E precisa estar no mundo deles. Tipo assim, estão vendo tal série, você vai lá, assiste, e você não vai falar assim, aquela série é ruim para ele, porque aí ele não quer conversar com você. Você vai encontrar algum fio condutor naquela série que seja bacana, que tenha a ver com o que você vai falar assim, olha, a parte que eu gostei foi tal. E pronto.
E você fica só naquela parte. Não, então, não, legal se você gostou, mas eu gostei de tal. E daquela, para fazer ele vir para um mundo de cá. Porque se você não for, se você não fala disso, o pessoal lá da rua fala. O tédio, ele gera isso mesmo, porque você sempre tem que estar se reinventando. Mas você tem que entender a cabeça dele primeiro, você entender a cabeça do jovem. Por exemplo, teve na moda a série Stranger Things. Então, os jovens tudo Stranger Things, falei, como coordenador, vamos assistir Stranger Things. Chamei o Beto, falei, meu bem, vamos assistir Stranger Things. Assisti, gente, maravilhoso, realmente gostei, eu já estava comendo a série. Achei elementos, ele está de prova, para aula dentro de Stranger Things. Porque tem coisa lá que você fala, nossa, é espírita, tem um tal de mundo invertido, que não sei o que, então eu já comecei a trazer. O que aconteceu? Nossa, é verdade, né? Porque não sei o que. Então eles já começam a falar, então o que eu assisto não está tão errado assim não. Então você sempre tira algum elemento daquilo ali para aula. O que está na moda também de videogame é o Fortnite, Free Fire. Fortnite, Free Fire, que é de tiro, que é matar todo mundo e não sei o que. Eu trago isso para aula também. Então, tudo que eu vejo eles falando, tem uma menina lá que ela gosta muito do BTS, que é os coreanos que cantam. O K-pop. New United, não sei o que. Desculpa meu inglês maravilhoso. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Vou começar a escutar, vou começar a entender o que é isso. Trouxe um dia na aula, falei, vamos dar um exemplo. Nossa, ela ficou aqui, ó. O olhinho até brilhou. Falei, ganhei. Opa, ganhei aqui. Aí o irmão dela já falou, a minha irmã gosta. Já ganhei o irmão aqui. O outro, nossa, quem que é isso? Já ganhei pela curiosidade. Então, gente, a gente sempre tem que pegar para não deixar o tédio nem do coordenador, muito menos em quem está lá na mocidade, né? Quem está assistindo. Os riscos e novidades. Tudo é risco e tudo é novidade. Essa imagem a minha mãe e o Beto adorou. Uma teoria popular na área da neurociência sugere que o desenvolvimento lento do córtex pré-frontal e sua fraca conexão com as regiões de recompensa do cérebro explica o comportamento aparentemente impossível e arriscado dos adolescentes. Mas uma extensa revisão da literatura mostra que muitas das evidências dessa teoria interpretam o mau comportamento exploratório do adolescente, dado que muito do que parece ser impulsividade é um comportamento que geralmente é levado pelo desejo de aprender sobre o mundo. Então já começam aos riscos e novidades. Tudo que você fala para eles, não faça isso. O que eles vão fazer? Vai fazer. Mesmo que pai não saiba, mesmo que coordenador de mocidade não saiba, eles vão fazer. E se você perguntar, eles vão mentir. Não fiz. Mas o pai sabe que fez. Porque é os riscos e as novidades. Eles querem correr os riscos. Tudo para eles é novidade. Então, por mais que você fala que não pode, que isso, que aquilo, gente, não adianta. Mais eles vão fazer. Mais eles vão correr atrás. Aí o que a gente pode fazer? Sentar e conversar. Entender pela empatia. Entender a cabeça do outro. Então é aí que a gente começa a querer conversar, entender o que está passando, conversar olho por olho, altura por altura e por aí vai. Não querer ser marreta, não querer ser uma marreta do Thor, né? Que fica lá quebrando, mas ser o amor. Então, tudo que a gente está falando aqui que envolve, não tem como, é o amor. A gente tem que ter o amor a conversar com o filho, amor a conversar com o pessoal da mocidade, porque senão passa, vai passando por cima da gente. E a gente vai só descobrindo. Então, a gente sempre tem que estar olho com olho com eles, empatia acima de tudo, entender o que passa na cabeça deles. É o mais importante, não querer ir lá e impor aquilo ali e pronto, acabou. A gente não tem que tentar lá e impor nada na cabeça dele.
Controlar os impulsos. Os impulsos é triste. Porque eles fazem e pronto, acabou. Aconteceu e pronto, acabou. Eles choram e pronto, acabou. Então a gente sempre tem que controlar os impulsos. A adolescência constitui uma época em que muitas decisões de vida importantes são tomadas e a sociedade concede mais liberdade e mais responsabilidade. Então, por que mais liberdade e mais responsabilidade? Eles estão crescendo e acham que podem fazer tudo. Aí eles têm que adquirir mais responsabilidade. Por quê? Às vezes os pais já pedem, se tem um irmão, tem que cuidar do irmão. Se pai trabalha fora, a casa tem que estar limpa, né, mãe? Quando a gente chega do serviço. A gente já tem que lavar, tem que saber que se a mãe chegar, a louça tem que estar lavada. O banheiro tem que estar lavado. A casa tem que estar arrumada. E por aí vai, ele vai criando responsabilidades. E aquilo vai virando um peso na cabeça dele. Porque ele ainda está no conflito de saindo de criança para a adolescência. Então ele está naquele conflito, ele não está entendendo. Mas por que se criança, mas ele é um adolescente e aquilo vira um turbilhão na cabeça dele? A Laiana da mocidade, que precisa arrumar a casa para ela. Sim, a gente tem uma jovem lá na nossa mocidade que ela já está nisso daqui, tadinha, na responsabilidade. Ela só pode ir na mocidade se ela arruma a casa. Toda. A toda. Quando Então, ela tem? 13, 14? 14. Então, se ela deixou um copo que beberam água na pia, ela não pode ir na mocidade. Porque ela tem que a casa tá um brinco para ela ir. Então, o que ela faz? Ela dá um jeito de estudar, ela tem os irmãos para olhar. E vai chegando a hora, ela arruma um jeito de arrumar a casa, de deixar um brinco, porque ela tem que ir. E quando o pior, não sei se é pior e bom, a gente ainda está nesse conflito de entender se é bom ou não, que quando ela não faz, deixa alguma coisinha que não deu tempo, e a mãe fala que ela não pode ir, ela e o irmão fogem de casa para ir para a mocidade. Aí sai sem avisar o pai e a mãe e sai. Ah, não vai deixar não? Então tá bom. Os dois ficam na mãozinha um do outro e sai. E vai para a mocidade. Tanto que eles chegam pra gente e falam, hoje a gente veio fugido. O que você fala por pessoa? A gente abraça. Fugiu, pra mim tudo bem. Ainda bem. A gente ainda fala isso. O melhor que a pessoa, ela Fica fugiu no para ir dedo. para um centro espírita, para ir para a mocidade, né? Então a gente acolhe, abraça, mas a gente fala, que tal da próxima vez você pelo menos avisar onde você está indo? Né? Só, mas é o negócio da empatia, né? Entender que eles querem ir, mas fica nesse... Que aí já é um outro papel também que tem que ser feito, que é o trabalho dos pais. Né? Sim. Ou, porque é os pais que levam e chega atrasado, aí o menino chega no meio do negócio, e às vezes o menino gosta muito de falar, é muito interessado, mas chega no meio da aula e você tem que driblar aquilo ali e introduzir. Então tem vários aspectos. Passa aqui pra mim. Ai, desculpa, eu quero falar disso aqui. Volta só um, porque esse aqui é importantíssimo. Que a adolescência também é a época mais comum para o aparecimento de diversos tipos de doenças psiquiátricas, incluindo ansiedade, transtorno do humor, psicose, transtornos alimentares, transtornos da personalidade e abuso de substâncias, que é o que a gente estava comentando, que eles começam a usar droga, começam a beber, começam a conhecer lá fora e tudo mais. Então é na adolescência que esses tipos de doenças começam a aparecer. E é quando a gente tem que ficar mais atento. E compreender, né? Acho que as palavras sobre a empatia, ela pesa muito na nossa atitude aí, né? Porque Sim. a empatia exige o entender o outro. Sim. Eu entender o que está passando sobre a ótica dele ainda, né? Porque não é só entender sobre a minha ótica, mas entender sobre a ótica do outro. E só entendendo isso aí, as possibilidades das doenças, das fases, conflitos internos, hormônios, para realmente ter essa visão, né? Essa empatia aos olhos do outro. Aos olhos dele. Entender muito eles, conversar muito com eles. Né? Aí chegam grupos e amigos, que é a parte que todo mundo revolucionário, todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer aparecer, quer ter sua tribo, quer ter sua galera, é do rock, é do skate, é do hip hop, é do seu estilo diferente.
e tudo mais, é a época que descobre o mundo. Porque é aí que é bem as amizades. A adolescência é uma fase da vida cheia de emoções. O adolescente sofre oscilações de humor com muita frequência. Fica muitas vezes perdido, já não é mais criança, mas ainda não é um adulto. A relação com a família passa a não ser o suficiente e o grupo de amigos agora se torna muito importante, sentindo necessidade de ficarem horas com eles. O grupo de amigos para o adolescente funciona como um espaço intermediário entre a família e a sociedade. Nos grupos, há elevado grau de intimidade e coesão, o que proporciona a troca de sentimentos e ideias, gerando apoio e segurança. No grupo de iguais, é mais fácil falar de incertezas, fantasias e desejos com a certeza de ser compreendido e aceito. Por quê? Eles são tudo da mesma idade. Está todo mundo passando pelo mesmo conflito. Então, se eu chegar lá e falar mal da minha mãe, todo mundo vai aceitar. E todo mundo vai começar a falar também. Agora, se lá numa reunião de família eu falar mal da minha mãe, gente, vira briga. Vira briga. Se eu chegar lá no grupo de amigos e falar que a minha roupa é maravilhosa, mas a minha mãe não gostou, todo mundo vai me apoiar. Porque a gente tem o mesmo estilo. A gente está com o mesmo pensamento, a gente está com a mesma cabeça, as mesmas emoções, tudo se transformando. Agora, lá dentro da minha casa, eles não vão entender isso. Lá na mocidade, se o coordenador de mocidade não se reinventar sempre, não procurar entender, observar que a menina pintou o cabelo de azul, que o menino já está indo com um estilo diferente, e você não começar a pegar aquilo ali, nossa, que cabelo lindo que você tá, nossa, que lindo esse azul, nossa, que calça bonita, nossa, tênis estiloso, isso daí. Eles gostam disso, eles gostam de se sentir, tipo, me viram. É a reafirmação, né? Porque, tipo assim, ele vai estar mudando e fazendo novas opções. É. Mas ele precisa ser aceito. Uhum. Então ele muda mais aquele receio de ser reafirmado. De ser se reafirmado. né? De sentir que assim, impactei e gostaram. E ele ainda quer que as pessoas achem legal. Não é o tipo que, tipo assim, eu vi isso aqui, tá bom, pronto, acabou. Não, se eu ponho essa roupa aqui, eu quero chegar lá na mocidade, na escola, mas eu quero que todo mundo me repara. Eu quero que todo mundo vai me achar estilosa, a popular. Não, agora não é popular, é famosinha. Ou então a alternativa, porque também tem esse perfil, né? Sim, os alternativos, né? Então a gente sempre tem que estar se reinventando, mesmo o coordenador de mocidade, começar a reparar nos seus, como é que eu posso chamar? Alunos? Não. Seus meninos, eu chamo meus meninos. Porque eu chamo lá, eu falo que é meus meninos. Então você sempre tem que reparar, porque se ele foi com o cabelo pintado um dia e chegou lá na mocidade, é claro que ele quer que você repara. Se ele chegou tristinho e nem te cumprimentou, é claro que ele quer que você vá lá e dá um abraço nele. Ele quer que você repara nele, ele quer que você olhe para ele. Então você sempre tem que estar atento o que acontece com os seus jovens durante a semana, o que acontece com eles, o que se passa, perguntar, conversar, porque é o tal da empatia, o tal da chave. E é interessante assim, que você falou deles, né? Meus meninos. É porque vai criando um afeto, né? Uma ligação. E o retorno deles é o mesmo, né? Para nós, eles viram os nossos meninos, para eles, nós viramos também uma referência. Vira? Então, dar essa visão para eles, mostrar o que eu estou te vendo, de confiança. De confiança. Então, mostrar isso, que você está vendo as mudanças deles. Sim, que você começa a reparar ele. É importante. Aquele dia que você saiu, que você foi no shopping, foi legal? Porque você viu lá no stories dele que ele foi no shopping. Exatamente. Eu falo, tá prestando atenção em mim, olha, ela me vê, ela repara em mim. Gosta de mim, Ela gosta de mim. Importa. Tanto que esse negócio sobre referência de confiança, lá um dia na mocidade eu comentei um negócio, porque eu falei assim, e quando chegar lá no plano espiritual, se te perguntarem tal coisa, o que vocês vão responder? Vou responder que tal coisa porque foi a Priscila que falou. Aí aquilo me veio, eu falei, gente, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Eu também. E sobre eles. Porque olha o que eles estão pensando, em chegar lá no plano espiritual, então o que não sei o que? A Priscila falou que é assim, assim, assim.
Falei, Jesus amado, que responsabilidade é essa? Aí quando você se toca, você fala, não, vamos fazer um trem diferente. Vamos começar a entender. E o Beto vê que às vezes, muitas das vezes na semana, eu procuro saber o que ele está fazendo mesmo. Tanto que agora eu implantei a tal da reforma íntima. Porque a gente está com algumas dificuldades com alguns jovens ou outros dentro de casa, e a gente está tentando para socorrer. E eu implantei a reforma íntima, né? Toda semana tem um desafio. Semana passada foi o desafio de surpreender os pais com alguma coisa que eles nunca fizeram em casa que fosse legal. Aí essa semana agora eu já coloquei outro desafio. E essa reforma íntima tem uma apostilinha prontinha que você pega no site do Instituto do Jovem. Você pega ela prontinha e você pode seguir ela tranquilamente. Então, assim, com essa reforma íntima, você consegue entender mais sobre eles, porque vão vir respostas. Já até veio, né, semana passada, que a gente falou surpreender, alguns fizeram, outros não. Aí os pais já começam a procurar e por aí vai. Então, a nossa chavinha é o amor, para entender os jovens. Isso aí. Vou aproveitar o vídeo, já que está gravando, e fazer um convite para todos os coordenadores de mocidade, pessoas que fazem eventos para os jovens e convidá-los para estar aqui presencialmente conosco. Nossos encontros ocorrem uma vez por mês, sempre no terceiro sábado do mês, e quando precisa, se planejar, a gente pode ter a possibilidade de mudar o sábado, mas ocorre no sábado, das 18h30 às 20 horas da noite. Então é 1h30 em que todo mundo reúne para poder falar sobre as suas dificuldades e trazer novas ideias. Hoje nós falamos a respeito do Vamos Entender o Jovem, porque vimos a importância disso para você, coordenador. Espero que vocês tenham gostado do estudo e queiram estar conosco para criarmos realmente uma rede de apoio à juventude. A juventude cívica, a juventude que está aí fora, precisando de amor, precisando de apoio, precisando de exemplos e da gente. Então, vamos juntos.